Amém. Nós estamos falando então sobre uma busca por profundidade, uma busca de profundidade no nosso relacionamento com Deus. E pensando sobre essa série, pensando sobre o objetivo dessa série, eu me lembrei de uma viagem que eu tive a oportunidade de fazer a uma cidade no Mato Grosso do Sul chamada Bonito. Alguém já ouviu falar dessa cidade? Alguém aqui já foi nessa cidade? Já, minha irmã? Foi não? Então eu vou tirar onda hoje. Eu fui numa viagem missionária. Nós fomos àquela cidade, fomos apoiar o trabalho da Igreja Presbiteriana de Bonito. Era uma igreja que nós chegamos lá, tinha 9 pessoas frequentando a igreja. E quando nós saímos, levamos recursos, e depois de algum tempo a igreja foi crescendo, graças a Deus. Se eu não me engano, a igreja tem, eu acho que mais de 60 membros hoje, uma igreja muito boa, uma igreja assim, que tem abençoado a cidade de Bonito. Só que eu não quero falar sobre a cidade, assim, a construção, mas dos lugares, irmãos. Você já deve ter visto aí no Globo Repórter alguma vez aparecendo lá os mergulhos, e nós fomos naqueles passeios mais baratos, porque adolescentes, vocês sabem, né, meus irmãos? Adolescente não tem dinheiro para nada, então nós fomos nos mais baratos. E aí, mesmo naqueles passeios mais baratos, nós aproveitamos demais. Tinha rios lá que os peixes passavam pela gente. Tinha um lugar que a gente ficava aí, as pessoas jogavam aquela ração para o peixe perto da gente, Cleiton. Você que é pescador, né? Você você ia procurar logo a varinha de pescar, porque os peixes passavam pela gente, né? E aí, num desses passeios, uma flutuação dessas, nós chegamos no lugar, e aí o nosso guia, instrutor, falou assim, quem quiser se arriscar a fazer aquele mergulho de apneia, né, descer, fica à vontade. E aí nós fomos, descemos, nadamos e descemos assim, porque da superfície já era possível o fundo. E nós fomos cada vez mais fundo, até que o fôlego acabou e nós subimos. Na subida, enquanto a gente recuperava o fôlego, o instrutor falou que tinha mais de 10 metros de profundidade, só que lugar aqui, muito bonito. Vale a pena você juntar um dinheiro, economizar um dia, quem sabe, ir lá. Mas o que tem a ver bonito, mergulho e isso com espiritualidade, uma vida mais profunda com Deus? Estava lembrando disso porque foi uma viagem inesquecível. E eu me lembro que estar ali me fazia lembrar da presença de Deus, como a presença de Deus nos envolve, como a presença de Deus nos cativa, e como nós temos um desejo dentro de nós de mais de Deus. Nós temos uma necessidade maior, e quanto mais perto de Deus nós estamos, maior se torna essa necessidade. Mais sede Ele gera em nós, mais fome Ele coloca em nós. Quanto mais oramos, mais nós queremos orar. E quanto mais lemos a palavra de Deus, estudamos, mais queremos estudar. Quanto mais coisas acontecem da parte de Deus na nossa vida, mais nós queremos experimentar. Porque nós não estamos satisfeitos em ficar na superfície. Por um tempo nós achamos que está tudo bem, mas Deus gera em nós uma necessidade de ir mais fundo e cada vez mais fundo na nossa relação, na nossa intimidade com Ele. Mas o problema não é esse. O problema, meus irmãos, é que eu não consegui retornar a Bonito ainda. E outro problema, que eu acho que é maior ainda, eu prometi para a Nayara que eu vou levar ela lá, ela e o Pedro lá. E ainda não consegui cumprir isso. Mais um ponto de contato quando eu falo sobre uma busca por profundidade com Deus. Porque, irmãos, muitas vezes eu olho para a minha vida, muitas vezes eu olho para a minha história, e eu me pergunto muitas vezes, por que eu não consegui voltar àquele lugar onde eu senti a presença de Deus? Por que eu não consegui voltar àquele sentimento que eu já tive um dia, no começo da minha conversão, por exemplo? E eu creio que essa seja também uma pergunta que
você faz às vezes? Por que eu não consigo voltar e entrar de novo nesse rio da presença de Deus? O que me impede de ter um relacionamento mais profundo com Deus? O que me impede de dar um passo mais na direção do meu Deus? O que me impede de buscar a Deus em mais oração, em mais leitura, em mais meditação, em mais adoração? O que tem me impedido? O que tem impedido você? Será que é o tempo? Está todo mundo correndo, né? O tempo de todo mundo está apertado, a agenda de todo mundo está cheia. Mas será que aquela ideia que nós temos de que toda vez que nós pecamos, é como se nós surpreendêssemos Deus e aí nós fugimos de Deus, quando na verdade a Bíblia diz que nós temos advogado junto ao Pai, então nós deveríamos não fugir de Deus, mas correr para Deus em Cristo Jesus, porque Ele é nosso advogado? Será que o que impede você de ter um relacionamento mais profundo com Deus é uma ideia mais religiosa de que Deus é soberano, então não há nada que eu possa fazer para estreitar meu laço de amizade com Ele, ou minha relação com Ele? Pode ser que na sua cabeça seja necessário criar um método de tempo, de leitura, de oração. Pode ser que a barreira que você tem enfrentado é um sentimento de incapacidade crônica, assim, eu não vou conseguir, eu não dou conta, Deus nunca vai falar comigo. O que é que te impede? Prioridades, prazeres da vida, igreja, hoje nós conversamos sobre isso aqui. O que impede? Fato é, meus irmãos, que tem alguma coisa impedindo a gente de ir mais profundo. Tem alguma coisa impedindo você de ir mais profundo no relacionamento com Deus. Tem alguma coisa impedindo a igreja no nosso país de ser muito mais profundo do que ela é hoje, não é? J.I. Packer, né? Hoje de manhã eu falei sobre ele. Ele teve uma frase dizendo, o cristianismo nos Estados Unidos e no Canadá, ele tem 5.000 quilômetros de extensão e 1 centímetro de profundidade. E no Brasil, onde nós temos uma igreja em cada esquina, como que anda a profundidade dos cristãos? E hoje no Brasil, nesse tempo que nós vivemos, em que a gente liga o celular, põe no YouTube e rapidamente você pode ali assistir o pastor Hernandes Dias Lopes pregando, o pastor Nicodemos pregando, o pastor Jeremias Pereira pregando, o pastor John Piper dos Estados Unidos pregando, o pastor Francis Chan, um americano que está na Índia hoje pregando, o pastor Felipe de Guarapari pregando. Aí você logo passa, né? Não, cansei. Espera até domingo. Por que, meus irmãos? O que nos falta? O que te falta? Eu vejo que o que falta para nós, muitas vezes é uma ideia. O que tem nos impedido, muitas vezes, é a ideia de que um dia eu estive lá. Um dia eu evangelizei. Um dia eu adorei com intensidade no meu coração. Um dia eu estive no meu quarto e naquele dia sozinho Deus me levou a um texto bíblico e naquela leitura Deus transformou muitas coisas na minha vida. Um dia eu fiz uma viagem missionária e nessa viagem missionária eu falei do amor de Jesus. Um dia eu fiz uma visita ao orfanato. Um dia eu ajudei uma senhora ou um senhor a atravessar a rua. Um dia eu ajudei um necessitado. Mês passado eu comprei uma cesta. E aí nós pegamos essas experiências do passado, penduramos elas como um quadro e nos acostumamos com ela. O que Deus quer nos falar hoje? O que Deus deseja para nós? Será que Deus não deseja que você tenha uma íntima relação de amor profundo com Ele? Não é isso que Ele quer fazer na nossa vida? Meus irmãos, lendo a palavra, estudando, eu não tenho dúvida nenhuma de que o desejo de Deus é nos levar mais profundo. Abra sua Bíblia, em Ezequiel 47. Nós vamos ver aqui uma profecia que, num certo sentido, já se cumpriu, num sentido pleno vai se cumprir, mas que tem um sentido para nós hoje, tem uma ideia para nós hoje, vai nos mostrar hoje que é desejo de Deus, que você vá mais profundo com Ele.
Ezequiel 47. Eu tinha falado Isaías, não, né? Foi? Às vezes acontece isso comigo, tá, irmãos? Mas vocês relevem aí. Domingo passado em Santa Mônica, eu falei 3 textos diferentes. Que não era nenhum deles. Mas alguém me ajudou lá e falou para mim. Ezequiel 47, de 1 a 12 só. Presta atenção nessa visão. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da água dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, ao lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, pelos joelhos, desculpa. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam, agora sim, pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nada, o rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e do outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficam saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimos peixes, e onde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes, o seu peixe, segundo as suas espécies, será como um peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, a ribanceira de um e do outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto, mas seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folhagem de remédio. Amém. Que rio, hein, irmãos? Consegue imaginar essa cena? Um rio que nasce no trono de Deus. Um rio que começa com uma água escorrendo debaixo da porta e se torna um rio profundo. Esse rio, que antes era uma aguinha escorrendo, ele se funde ao mar, um mar morto, para tornar o mar morto um mar cheio de vida novamente. Esse rio vem direto da presença de Deus. Esse rio vai se afundando à medida que caminha o homem e o guia. O homem é Eliseu. Mas quem foi Eliseu? Eliseu era um profeta que tinha sido levado de Jerusalém para a Babilônia. Eliseu, junto de outro grupo, foram os primeiros israelitas a serem levados para o cativeiro. Muitos ficaram, e esses que ficaram se tornaram arrogantes. Esses que ficaram disseram que o povo que foi com Ezequiel era um povo pecador, que não tinha acreditado em Deus. Mas Deus leva então Ezequiel ali para a Babilônia.
E o chamado de Ezequiel começa quando ele estava à beira também de um rio. Não era o rio da presença de Deus, não era o rio que escorria do trono de Deus, mas era o rio Quebar. O rio Quebar era o rio da Babilônia. Ezequiel e os exilados estavam ali à beira do rio. Ezequiel estava no seu aniversário de 30 anos. Eles estavam tristes e olhando para Jerusalém. Só que enquanto ele estava no rio, uma visão um pouco estranha acontece. Umas rodas de fogo aparecem diante de Ezequiel. Acima de cada uma dessas rodas tinha outros seres viventes. Cada ser vivente tinha 4 faces. Cada ser vivente tinha mais algumas asas. E eles eram colocados como se formassem ali algumas colunas. Acima dos seres viventes tinha uma espécie de piso ou um platô. Em cima desse platô tinha o trono. E quem estava sentado no trono? O Senhor Deus. O Senhor Deus aparece para Ezequiel ali naquele lugar distante para mostrar a Ezequiel: a minha presença não se limita a um lugar específico. A mentalidade dos israelitas, de Ezequiel e aqueles que estavam ali na Babilônia, que Deus tinha abandonado eles, que Deus tinha se esquecido deles e que eles estavam longe de Deus de uma forma tão profunda e tão triste que nada poderia consolá-los. Eles estavam ali apenas esperando a morte. Mas Deus apresenta-se ali dizendo: Ezequiel, a minha presença não é limitada pela construção que vocês fizeram, nem pela religião de vocês, nem pela concepção que vocês têm, mas eu estou em todos os lugares. Aquela visão se torna então o primeiro passo, a primeira revelação de Deus ali para Ezequiel. E o livro de Ezequiel é um livro muito pesado, irmãos, trazendo condenações para Israel, trazendo condenações para os outros povos, trazendo condenações pesadas, comparando Israel com uma prostituta, dizendo que ela se contaminou com outros deuses. Ela se afastou de Deus, virou as costas para Deus. Só que no capítulo 34 as coisas vão começando a mudar. E Deus é apresentado então como aquele que voltaria a ser o pastor de Israel. Atualizando no Novo Testamento, Jesus é o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. Também nos é apresentado aqui que a terra de Israel seria um dia restaurada. Em Apocalipse, João escreve: eis que vi novos céus e nova terra. Também que Deus voltaria a ser honrado pelo seu povo. Paulo escreveu que Deus colocou debaixo dos pés de Jesus todas as coisas, ele era digno de todo louvor e adoração. Ainda nessa parte que vai do capítulo 34 em diante, o povo seria ressuscitado. Paulo diz que Jesus é aquele que, o primeiro a ressuscitar, sendo ele a primícia dos que dormem. Deus voltaria a ser o supremo, ia eliminar todos os seus inimigos. Em Apocalipse, na coxa de Jesus está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí na parte que nós lemos, o mais importante para nós é que a presença de Deus seria restaurada no meio do seu povo. A figura então é do templo, e a figura então é desse rio que vai tomando conta de vários lugares, e por onde esse rio passa, a vida acontece. Então, irmãos, quando nós lemos essa parte, nós já temos uma atualização para nós hoje de que a presença de Deus foi restaurada. A presença de Deus está mais perto do que nós imaginamos. Porque quando Jesus morreu naquela cruz, o véu do santuário se rasgou, o templo ele se tornou um lugar desnecessário para buscar a presença de Deus, porque Deus em Cristo Jesus, ele se apresenta a nós aqui agora, e daqui a 10 minutos, e daqui a 1 hora, e se você estiver no Japão, Deus se manifestará a você. Porque a presença dele pode ser vivida em vários lugares, em todos os lugares. Aqui, irmãos, me chama a atenção é que o homem é Ezequiel,
Mas quem seria o guia de Ezequiel? No capítulo 40, versículo 3, fala que esse homem tinha a aparência como a de bronze, estava de pé na porta, tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Não era um anjo, era um homem. E se era um homem, esse homem de bronze, reluzente, cheio de majestade, cheio de poder, cheio de glória, cheio de força, eu sou levado a entender, irmão, que esse guia na viagem de Ezequiel, de conhecer o mais profundo, é o próprio Jesus. E não é o próprio Jesus que nos leva, não é o próprio Jesus que tornou esse caminho possível, não é o próprio Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém vai mais profundo no relacionamento se não for através desse guia. Ninguém vai conhecer a presença daquilo que é eterno se não for esse guia eterno, cheio de majestade, poder, força, honra e glória. Isso é um primeiro ensinamento. Para conhecer, para ir mais profundo, nós precisamos de um guia. E esse guia é Jesus. Mas também, irmãos, é interessante aqui que ele tem nas mãos ali uma cana de medir, uma corda, né, como se fosse uma fita métrica, e ele vai medindo. De 500 metros, as águas dão no tornozelo. Mais 500 metros, joelhos. Mais 500 metros, a cintura. Mais 500 metros, era impossível andar sem se afogar. Então tinha que ser atravessado a nado ali. Quanto mais perto da presença, quanto mais esse rio vai tomando, vai aumentando, mais profundo Ezequiel é levado. Não é isso? Só que, meus irmãos, o homem poderoso, o guia eterno, o Senhor Jesus, não jogou Ezequiel da porta do templo profundo. Ele não lançou Ezequiel para lá. Ele não pegou Ezequiel e levou voando até aquele lugar, mas foi medindo passo a passo, caminho a caminho, distância a distância, chegando passo a passo, lentamente, num processo de Deus na vida de Ezequiel, de mostrar o mais profundo da parte de Deus. Se nós queremos uma busca por algo mais profundo, essa busca, ela não é instantânea. Ela não é um piscar de olhos. Nesse mês a gente não vai resolver esse problema. A gente pode começar a resolver esse problema. Nós podemos ser levados de observadores a aqueles que pisam naquelas águas. Nós podemos deixar de ser aqueles que observam a água escorrendo a sermos levados a águas mais profundas na presença de Deus. Águas da presença de Deus. E terceiro ensinamento, irmãos, do texto aqui para nós, é que à medida que nós somos envolvidos nesse processo de progredir, à medida que nós vamos conhecendo mais esse Deus e a sua presença, à medida que essas águas da sua presença vão nos envolvendo, mais vida é possível de se enxergar. Mais vida, não só para nós, mas também ao redor de cada um de nós. Porque nós olhamos aqui, a imagem não sei se traz à sua mente aí, a ideia do Éden sendo restaurado, não é? Esse rio passando naqueles lugares mortos e trazendo árvores, trazendo peixes, trazendo pescadores, trazendo vida por onde passa, trazendo cura por onde passa, gerando árvores que têm folhas que não secam, tem frutos que dão o ano inteiro, que saciam a fome. Isso daqui é completo lá em Apocalipse, quando na visão João diz:
que o anjo mostrou para ele o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. À medida que nós vamos nos aprofundando no relacionamento com Deus, à medida que nós vamos conhecendo a Deus, à medida que essa fome de Deus, essa sede de Deus vai sendo gerada em nós, nós vemos aquilo que Deus está fazendo. Deus já não está fazendo, irmãos? Não está? Deus já não está realizando milagres agora? Deus não está fazendo isso? Deus faz isso quando? Quando você crê nele. Quando você pede para ele. Quando você acha que tem direito. Não, ele faz isso o tempo todo. O problema é que nós não enxergamos. O problema é que nós não conseguimos perceber o que Deus está fazendo. Por quê? Nós preferimos às vezes ficar na superficialidade da vida. Às vezes, o que nós preferimos é nos manter na superficialidade da religião, na superficialidade da cultura, na superficialidade das regras da nossa família, na superficialidade daquelas palavras, daquelas narrativas, sempre foi assim, na superficialidade de acreditar de que eu nunca vou conseguir, eu não preciso ir mais profundo, eu não tenho condições nenhumas. Lógico que você não tem, por isso que você precisa de um guia. Por isso que você precisa de alguém. Por isso que você precisa ir mais fundo. Esse é o desejo de Deus. Será que o desejo de Deus, irmão, para a sua vida, não é levar você num relacionamento mais profundo com Ele? Será que Deus não deseja que você o busque com toda a alegria do seu coração? Isso anula a soberania de Deus? De forma nenhuma. Isso anula a ideia de que Deus tem todos os planos, Ele sabe de todas as coisas. Isso anula a ideia, a verdade de que Deus é onisciente. Então Ele sabe do futuro, Ele sabe a intensidade do seu coração, Ele sabe as limitações que você tem, Deus sabe de todas essas coisas. Mas Ele nos deu um presente, irmãos. O presente da fome e o presente da sede de Deus. Porque o mundo não sente fome de Deus. O mundo sente até uma fome de Deus, mas não sabe que é de Deus. Nós temos uma fome que aumenta à medida que nós temos buscado a Deus. Nós sentimos uma fome, uma sede que aumenta à medida que nós falamos com o Pai, à medida que Ele fala com a gente, à medida que nós amamos os nossos irmãos, nós sentimos mais fome, mais sede, mais desejo de viver na presença dEle. Deus sempre vem ao nosso encontro. E o que você tem feito em relação a isso? Deus sempre vem ao nosso encontro. Na verdade, é Ele que vem até nós. Deus é um Deus missional, né? Porque é um Deus em constante missão. Deus está em constante missão. E a missão de Deus é ser glorificada na minha e na sua vida. É o que Ele deseja. É o que Ele quer. Só que, meus irmãos, nós também precisamos ir ao encontro dEle. Nós não podemos deixar os nossos ouvidos surdos para aquilo que Deus está dizendo. E Deus está dizendo: meu filho, vem um pouco mais perto. Meu filho, abandone essas narrativas que você já ouviu. Meu filho, ore mais. Meu filho, leia mais a palavra. Meu filho, jejue. Meu filho, adore.
Meu filho, minha filha, ajude alguém que está passando necessidade. Meu filho, minha filha, presta atenção. Olha como está o seu casamento. Abençoa sua mulher, filho. Abençoa o seu esposo, filha. Cuida do seu filho, cuida da sua filha. Honre, pague seus pais com honra. Porque é assim que Deus se relaciona com a gente, irmãos, por meio da sua graça. E se você for ficar esperando merecer alguma coisa de Deus, se você for tentar ser o seu próprio guia, se você for tentar, através da sua sabedoria, eloquência, conhecimento teológico, experiência de vida, sozinho conseguir ir mais profundo, você não vai conseguir dar nenhum passo, porque nós precisamos dele. Nós precisamos desse guia eterno nos levando. Você, irmão, como você se definiria? Como uma pessoa superficial, acostumada com um lugar de conforto? Ou você é uma pessoa com sede e fome de Deus? Como você se definiria? Faça essa pergunta para você mesmo. Faça uma pergunta para a pessoa que é você. E quando você for fazendo essa pergunta, imagine como seria se você fosse mais profundo. Ou melhor, como será quando você for mais profundo? Como será a sua casa quando você for mais profundo no relacionamento com Deus? Como serão os seus filhos? Como será o seu casamento? Como será a sua igreja? Como será o seu trabalho? Como será a sua cidade? Como será o seu país se você for mais profundo com Deus? Eu creio, meus irmãos, que à medida que nós vamos caminhando de uma forma mais profunda com Deus, Ele torna o mar morto um mar cheio de vida. E é essa vida que nós queremos viver. E é essa vida que nós vamos chamar para viver. Nós vamos cantar esse texto. Vamos orar esse texto em forma de música agora. E à medida que nós formos cantando, você faz essas duas perguntas. Como eu me defino? Como alguém vivendo superficialidade? Ou como alguém que busca algo mais profundo? E como será a minha família à medida que eu for mais profundo no meu relacionamento com Deus? Como será a minha vida? Como será a vida ao redor de mim quando eu for mais profundo com Deus? Ficar de pé mais uma vez, vamos louvar o Senhor de pé. Salmo 46 diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O verso 5 diz: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Amém? Deus ajudará desde antes de manhã. Senhor, que
Tu és a fonte, Senhor.